Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres, sempre procurando trazer novidades. E desta vez foi uma visita que eu fiz à vinícola Aurora, que também produz uma quantidade enorme de suco, né? E tem um sistema todo automatizado, inclusive de engarrafamento, de armazenamento. Então, eu trouxe para vocês para conhecerem como é que é um processamento grande de sucos, né? E se vocês gostaram, curtam e sigam o canal. E toda vez que tiver um vídeo novo, eu vou trazer para vocês aí. Muito obrigado, tenham um bom dia. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Milton, sou sommelier e guia aqui da Aurora, da Unidade 3. Vamos falar então um pouquinho da unidade e também da história da nossa cooperativa. Então, tudo inicia em 1875 com a chegada de famílias do norte da Europa aqui no Brasil. E em 1931, 16 famílias aqui de Bento Gonçalves fundam a cooperativa Vitivinícola Aurora. Hoje, então, com quase 94 anos de idade, agora no dia 14 de fevereiro, a Aurora completa mais um ano, mais uma safra. Não são mais 16 famílias, mas mais de 1.150 famílias que fazem parte do núcleo de cooperados. Os cooperados, então, eles fazem o cultivo da uva, então eles possuem suas propriedades e ao longo do ano fazem todo o cuidado com a parreira. E na época de safra, que ocorre de janeiro a março aqui na Serra Gaúcha, eles trazem essa matéria-prima para dentro das nossas 3 unidades. Essas 3 unidades se encontram aqui em Bento Gonçalves e essa daqui, então, é a nossa unidade mais recente e mais tecnológica também. Aqui, então, o prédio existe aproximadamente desde 1940, mas nessa época funcionava só como um captador de matéria-prima. Então, o cooperado vinha, deixava a matéria-prima aqui, que era mais perto das propriedades dele, e depois essa uva era enviada principalmente para a matriz para iniciar o processo de elaboração. Com o passar do tempo, então, a unidade ela foi crescendo junto conforme a empresa crescia também. Então aqui a gente teve a instalação de tanques, de armazenamento e também de fermentação, de elaboração. E hoje, então, nós temos esse prédio tecnológico, a unidade mais recente, mais tecnológica que a Aurora possui, fundada então no ano de 2019, com a proposta da indústria 4.0, sustentabilidade e focada principalmente na elaboração do suco. Então aqui nessa unidade a gente elabora suco integral Aurora, muito conhecido, que aborda grande parte do supermercado do Brasil todo, e também o suco orgânico e casa de bento, que são sucos mais concentrados e com uma elaboração um pouquinho diferente, que a gente vai ver ali fora agora. Tá, vai ter em lata agora também, né? Temos em latas também. Então a gente tem o suco integral em lata branco, que é bem popular, e o tinto também. Nós temos essas variedades também de suco integral. É o mesmo suco, porém com gás. É um suco integral gasificado. Vinho vocês não têm lá. Vinho em lata não. O mais próximo que nós vamos ter vai ser o Keep Cooler, que não é bem um vinho, né? É um cooler. Então é um vinho com suco e também com o sabor. Então nós temos aqui nessa unidade pina colada, pêssego, morango e o de uva, que daí não é saborizado com nada, é só o vinho e o suco mesmo. Eu vi que vocês têm em vidro e bag-in-box também, né? Sim, o bag-in-box a gente não tem aqui nessa unidade, mas na nossa outra unidade nós vendemos. O bag-in-box também é uma das variedades de vinho que a gente vende, de embalagem no caso. Quer dizer, não é bem um bag-in-box, né? Não é que nem o vinho que vai murchando conforme você vai tirando o líquido. Que não Sim, o entra, não suco, no entra caso. O suco, sim. Na verdade, ele não é um bag-in-box. Agora, me atentei ao que você estava falando. Ele é o Tetra Pak. Tá. Então, o Tetra Pak é uma embalagem tecnológica para armazenamento que nós temos, que surgiu então na pandemia, que foi uma necessidade devido à escassez do vidro. Daí nós temos então o suco de maçã, que é uma novidade da Aurora, que a gente só realiza em vase, e o suco branco e o suco tinto de uva. Então, pessoal, aqui em frente a gente tem uma construção que ela está prevista então para o centenário da cooperativa. Então ali a gente vai ter uma nova unidade, uma Ali em ampliação dessa cima? unidade. Exatamente. Então ali a gente já tem a instalação de alguns tanques e nos próximos anos a gente vai ter então a fundação de uma nova unidade da Aurora. Uma expansão dessa e as duas vão ser interligadas. Então ali a gente tem um túnel que vai interligar as duas unidades. Aqui então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês referente então ao recebimento da uva e também o armazenamento do mosto para a elaboração do suco que é feito ao longo do ano. Tá.
Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso pátio de recebimento de uva. Quer que eu aguarde o caminhão parar? É melhor? Aqui já tem 2 tamanhos de caixa. Isso. Aqui a gente vai conseguir encontrar aqueles 2 tamanhos que eu havia comentado com vocês. Então, ali nós temos as uvas de 4... as caixas, os bins que vem a uva, que é de 400 quilos. E ali, escondidinho, a gente tem aquele caminhão verde, que tem as caixas de 20 quilos que eu havia comentado. Então, pessoal, aqui a gente tem o pátio de recebimento de uvas. Aqui é um setor que é bem movimentado na época de safra, de janeiro a março. Basicamente, o cooperado, ele traz as uvas da propriedade dele, do campo, para dentro da unidade. Então, a uva ela vem nessas caixas que nós chamamos de bins. Nós temos 2 tipos de tamanho, de 400 e de 20 quilos. As de 20 quilos, por uma questão de ergonomia no campo, está sendo extinta, então a gente está trabalhando mais com as de 400. Então, o cooperado vem, o primeiro contato que nós temos com ele é a balança, é aquela casinha ali onde o caminhão vai ser pesado na chegada e na saída para saber quanto de uva foi deixado na unidade, e depois ali nós temos o descarregamento dessa uva, então. Ali, como é que desconta o peso da caixa? Na verdade, o caminhão ele vai ser pesado com a caixa quando chega e com a caixa quando sai. Aí só vai descontar o valor da uva deixada mesmo. Porque daí ele vai embora, vai trazer mais. Sim, exatamente. Às vezes a gente vê o mesmo cooperado umas 4 vezes aqui, umas 5 vezes que ele vai e volta, vai e volta. Então ali a gente tem o descarregamento da uva. O primeiro passo então é descarregar ela do caminhão e a gente vira em um funil onde vai ser feito o desengaço, que é basicamente separar o talinho do grão da uva. Depois a gente vai ter a maceração, que é basicamente esmagar a uva para retirar o líquido. Uma prensa hidráulica, exatamente. E depois então a gente vai armazenar esse suco até o momento do envase dele. É um suco integral, então ele é 100% suco de uva. O laboratório vai fazer análise de cada tanque, verificar a característica desse tanque. Talvez um tanque ele tenha mais açúcar, outro tanque mais acidez, e simplificadamente ele vai misturar um suco de um tanque com o outro até chegar no padrão de qualidade. Então hoje é uma tecnologia muito útil, já que a gente pode receber toda a uva e verificar qual o padrão que vai ser medido para o ano todo. Então a gente consegue manter essa característica em todos os lotes, já que a gente vai trabalhar com a uva de todo aquele ano. Então não passa por aquecimento, nada? Passa algumas vezes, mas a pasteurização antes do invase nós vamos ver então ali depois no maquinário. Também a gente tem um aquecimento inicial aqui quando recebe a uva antes de ir para o tanque. E também esse tanque aqui a gente possui um antioxidante, que é o SA2. E aqui então o suco ele precisa ser aquecido depois para fazer a extração desse SA2. Então o suco ele possui esse antioxidante no tanque, mas no momento do invase a gente faz a extração desse antioxidante. É só no processamento que entra essa. Exatamente, é só no processamento. Para não ter problema de dar alguma coisa, alguma praga, alguma coisa. Exatamente. Então ele precisa ser mantido, digamos que conservado, né? Aqui no vinho também, né? Eles colocam SO2. O vinho também. A gente utiliza SO2 no vinho também. E aqui também a gente vai ter esses tanques menores. Esses tanques grandes é voltado para o suco integral. Esses tanques possuem 500 mil de litros cada um, 500 mil litros cada. A capacidade total dessa unidade é de 38 milhões de litros. A Aurora, né, juntando a capacidade das 3 unidades, é cerca de 90 milhões de litros. E a ampliação dessa unidade vem justamente para aumentar esse número, então. Aqui, então, a gente vai ter uma tecnologia diferente de armazenamento nos tanques, onde a gente não utiliza nenhum tipo de conservante ou antioxidante, a gente utiliza o nitrogênio. O nitrogênio, então, ele age como um gás inerte, então ele não se mistura à organização química e física do suco, impede que haja oxidação, já que não entra oxigênio no tanque, apenas o nitrogênio, e também inibe a parte da microbiologia, então não se tem micropartículas ali, a gente não tem proliferação de fungos, não tem proliferação de bactérias, e o suco ele também se mantém conservado junto ao tanque. Qual que é a diferença do integral e do outro suco? Ambos são integrais. A diferença realmente vai ser na concentração do suco. Então aqui, junto a essa tecnologia, o suco ele se mantém muito mais concentrado, porque tem pouca precipitação de ácidos, açúcares e também, dentre outros nutrientes, outras propriedades do suco. Então ele se mantém muito mais intenso em coloração, em sabor e também em cor. E aqui, então, nessa tecnologia, a gente vai elaborar, então, o suco orgânico e também o suco Casa de Bento, que são 2 sucos mais concentrados comparado ao integral.
Os três são integrais, mas a gente tem essa diferença, então, de armazenamento entre os dois. Então, esse suco ele vai ser mantido no tanque até o momento da compra dele. Então, quando o supermercado, a distribuidora entra em contato para fazer a compra desse produto, ele ainda está no tanque, o laboratório, então, inicia o processo de padronização e, após isso, a gente faz o envase. Então, o envase é sob demanda. E quem trabalha aqui, então, nós temos os profissionais da cantina e também os profissionais do laboratório. E não acontece fermentação? Muito raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Por mais que o produto ele se mantenha numa controlado, pode acontecer algum tipo de fermentação. Mas é muito raro mesmo. Então aqui, pessoal, desse lado, a gente vai encontrar o nosso laboratório físico-químico, onde trabalham nossos enólogos e outros profissionais da área de laboratório e de qualidade. Então é esse daqui o pessoal que garante as nossas certificações de qualidade. Hoje nós temos a ISO 9001, que é de gestão de qualidade, e também uma certificação internacional de segurança alimentar, que é a 22000. Aqui, então, pessoal, eles vão realizar as análises dos tanques externos e internos da fábrica e realizar as devidas correções necessárias para o suco. Então, aqui eles vão analisar acidez, pH, coloração, açúcares, dentre outras características, e verificar a qualidade do suco que precisa ir para o supermercado. Então, aqui eles vão fazer as correções, né, ali dos tanques. Após essa correção, que leva em média 20 dias para fazer a correção de um tanque de 500 mil de litros, esse suco vai ser enviado aqui para a parte interna do envase e iniciar então o processo do envase do suco. Eles começam a analisar quando vem a demanda já para... Exatamente. Então é tudo muito cooperativa mesmo, por conta que a gente tem a parte do campo junto com os nossos profissionais do campo cooperado e também alguns funcionários que trabalham junto aos cooperados, a parte de agronomia. Depois, então, a gente vai ter o pessoal do industrial, que vai ter a demanda de compra, o pessoal do laboratório, que vai realizar, então, a correção, né, basicamente fazer o suco no tanque, e o pessoal da cantina, que é quem vai ficar fazendo a parte de manutenção dos tanques, dentre outros trabalhos junto ao armazenamento do produto. Então, é tudo muito junto aqui o trabalho do pessoal da elaboração. E desse lado aqui, então, nos próximos meses ou semanas, a gente vai ter o nosso laboratório microbiológico. Então, essa unidade, ela demanda muito trabalho do laboratório microbiológico. E nos próximos meses, então, a gente vai ter um laboratório fixado aqui. Atualmente, esse laboratório fica na matriz. Então, pessoal, aqui a gente vai ter a nossa linha de envase. Aqui hoje nós temos 3 linhas ativas, a linha 8, 2 e a linha Tetra Pak. Aqui, então, a principal vai ser essa em frente, que faz o envase na garrafa de vidro de 1,5 litro. Do lado, a gente tem uma linha idêntica de trabalho, idêntica a essa, porém vai fazer a envase de todos os tamanhos de garrafas de vidro. 1,5 litro, 1 litro, 500 ml e 300 ml também. E faz o envase não só do suco Aurora de 1,5 litro, do suco Aurora integral, mas também do suco Aurora Casa de Vento e do suco Aurora orgânico. Aqui, então, pessoal, eu vou falar brevemente o que a gente vai ver, por conta que lá dentro tem muito barulho. Então, a gente já fala aqui o que a gente vai acabar vendo. Aqui, então, a gente faz um envase médio de 6.500 garrafas por hora, a uma média de 120 a 130 mil litros de suco envasado por dia. O maquinário, então, conta com 10 a 15 funcionários que fazem a parte de fiscalização de maquinário e também reposição de materiais. Então, a gente vai ver alguns funcionários trazendo com uma empilhadeira os pallets de garrafas, repondo tampas, repondo caixas, trocando as bobinas de rótulos e contra-rótulos. Então, tudo isso vai ser de forma automatizada. Então, a parte da elaboração a parte do envase, então, vai ser totalmente automatizada. O maquinário vai retirar as garrafas do pallet, as esteiras levam, então, essas garrafas para a parte onde vai ter a esterilização e o envase dessas garrafas. A colocação de tampas também é feita de forma automática. E uma coisa legal é que o suco ele é pasteurizado dentro da garrafa de vidro. Então, o suco ele vai ser aquecido a uma temperatura de 90 graus, vai ser envasado a uma média de temperatura de 80, não abaixo de 70 graus. Depois, então, essas garrafas, depois de seladas, vão passar num túnel de resfriamento, onde a água vai levar o calor das garrafas embora, e vai ser reduzido cerca de 50 a 60 graus de temperatura da garrafa. Depois, então, que elas já estão resfriadas e secas, vai ser feita a colagem do rótulo, do contrarótulo, o carimbo, onde vai ter a data de validade e o lote. Depois vai ter o lacre plástico, que fica na tampinha, bem chatinho de tirar aquele lacre.
E depois, então, a gente vai ter o encaixotamento dessas garrafas, onde o próprio maquinário faz a separação de grupos de 6, faz a montagem e colagem da caixa, e um braço robótico, então, faz a montagem do pallet para transporte. Além de fazer a configuração do pallet, também passa o stretch, que é aquele plástico filme que dá mais segurança no momento do transporte do suco. Ah, legal. Vamos ver, então. Certinho, então? Beleza. Aqui também, talvez, nós vamos também conseguir ver a linha 2 funcionando, que é a linha que faz todos os tamanhos de garrafas. E vamos dar uma olhadinha, será que a Tetra Pak está trabalhando? Talvez a Tetra Pak a gente consiga ver também. Aqui vem o pallet. Isso. Aqui a gente tem a atividade corrente, onde vai levar o pallet para o centro do maquinário, e o maquinário então separa camada por camada desse pallet e empurra essas garrafas para cima. E as esteiras então levam as garrafas até a roda de esterilização e a roda de embalagem. Tá vendo? Isso. Depois a gente vai caminhar até o final dessa plataforma e vai conseguir ver os processos mais de perto. Aí segura a garrafa, segura a papelão. Sim. E desce para tirar o papelão. Até ajustar essa máquina levou um tempão, né? Até ajustar a máquina. Essa daqui do lado, ela foi instalada em fevereiro. Ela ainda está em manutenção. Ela foi instalada em fevereiro. No caso, ela demanda mais quando ela foi instalada. Quando ela foi instalada, a manutenção era praticamente diária. Mas essa de vez em quando, uma vez por semana, pelo menos alguma setorização dela dá algum problema. Então essa daqui já trabalha direto. Principalmente a gente vê dar algum problema em alguma setorização dela. Essa daqui ela está instalada em ano, uma vez por semana, alguma coisa dá algum problema. Quebra uma garrafa, a quebra de garrafa hoje é bem reduzida. Olha, eu acho que umas 2 por dia. É muito pouco. É muito irrisório o valor de perda de garrafa. Então, pessoal, lá no cantinho a gente tem o maquinário da Tetra Pak. O produto que está envasado não tem diferença na garrafa de vidro e no Tetra Pak. Existe apenas um processo no momento do envase que é diferente entre os dois, que é a pasteurização. Então, a pasteurização do suco na garrafa de vidro inicia no encanamento e finaliza dentro da garrafa. O Tetra Pak, como é uma embalagem mais sensível à temperatura, ela não sofre aumento ou redução de temperatura, então o suco já entra na embalagem pasteurizada. Antes do envase, o suco já é pasteurizado pelo encanamento. Então, o encanamento até aqui. Exatamente. Uma coisa legal é que as caixinhas elas vêm numa bobina, uma caixinha colada na outra, como a gente pode ver ali. E aí em frente, depois a gente vai ver o maquinário faz o corte das embalagens, faz a montagem dessa embalagem, quando constrói. Isso. Então aqui nessa linha, a gente vai ter aqui esse tanque de 12 mililitros, que provavelmente é envasado num setor, digamos que da 7 da manhã ao meio-dia é utilizado 12 mililitros para envasar. Aqui, então, é o início do processo de pasteurização. É aqui onde o suco vai iniciar o aquecimento.
Aqui, então, a gente vai ter as duas rodas. A roda de esterilização, que é feita com água e vapor, e aqui desse lado a roda enchedora, onde as garrafas após a esterilização imediatamente já são envasadas. Grande, já visto menores que na saída, então, da roda enchedora já é casca feita. Aqui já está casca feita. E aí esfria. E aí, então, a gente tem o resfriamento das garrafas. Então, lá dentro dessa sala, a gente consegue ver o processo da Tetra Pak. Então, aqui no maquinário, ele está fazendo a montagem da caixinha e já está fazendo o enchimento. A garrafa de vidro é envasada uma média de 6.500 por hora. Na caixinha é envasada uma média de 12.000 caixinhas por hora. É quase o dobro de processo de envase. Faz aquela máquina. Essa primeira ou a segunda? A segunda é onde está sendo feita a colagem da tampinha de plástico. Essa primeira, aqui nessa primeira, esse aspiral é apenas um pulmão. Então, digamos que ali em frente, a gente precisa abastecer a tampa, ou deu algum problema, precisa parar o maquinário. Aquela fertilização ela para, mas o maquinário não para disso. Exatamente. E daí ali naquele aspiral, as garrafas começam a congestionar. É basicamente um pulmão de congestionamento para que o maquinário não pare de trabalhar. Aqui então a gente tem o túnel de resfriamento, as garrafas entram aqui no fundo, ficam cerca de 15 minutos recebendo gatos de água gelada e já está então resfriada. Depois elas fazem uma segunda entrada numa parte do túnel onde possui sopradores para deixar a garrafa seca. Depois então que a garrafa já sai seca e resfriada, elas são enviadas para o próximo setor, que é de colagem de rótulos e contra-rótulos. Por uma questão de sustentabilidade, a água desse túnel é reutilizada o dia todo. Então lá fora a gente consegue ver uma torre de resfriamento, onde a água vai para essa torre, o calor vai para o ambiente e essa água retorna depois para refazer esse trabalho de resfriamento. Então ali a gente também tem um pulmão para as garrafas de vidro. Então digamos que paramos o maquinário para repor a bobina, não precisa parar todo, porque vai parar apenas uma fertilização onde tem um pulmão, uma esteira mais larga para ficar congestionando garrafa, não precisar parar tudo no momento de uma reprodução ou manutenção. Aqui tem embaixo a gente vai ter a colagem de rótulo e de contra-rótulo, então é bem rapidinho o processo. Aí a gente vai ter o túnel de encaixotamento. Então o maquinário separa grupos de 6 garrafas e aqui dentro faz a montagem da caixa. Então ali no final a gente já vai ter a garrafa, então a caixa com 6 garrafas. Então aqui ele deu uma paradinha, vai começar a sair agora lá. Já vão ser fechadas, já está fechada, coladinha, tudo certo. E ali no Tetra Pak, então, a montagem da garrafa, da caixa, ela já é mais rápida. Então, como a gente vê o maquinário, ele é bem rapidinho, ele já faz a montagem da caixa e já envia, então, ali para a montadora de pallet. Aqui, então, na garrafa de vidro de 1,5 litro, as caixas são enviadas do setor do encaixotamento e vem aqui para o braço robótico. Então aqui esse robô basicamente vai pegar essas caixas da esteira e fazer a montagem desse pallet. De 4 em 4, isso, de 4 em 4 ou de 6 em 6. Porque a montagem do pallet ela vai intercalando para dar mais firmeza. Como se fosse uma montagem de tijolos mesmo. Só que isso é um pouquinho mais moderno e consegue pegar então 2 fileiras. Ali ele vai pegando de fila por fila, aqui ele vai pegando de 2 filas por vez. E esse daqui então, como a gente trabalha com todos os tamanhos de garrafa, ele consegue ser adaptado. Então ele possui o software e ele vai sendo adaptado à montagem, o peso e os tamanhos da caixa conforme a programação. Vai fazer esse retornar lá. Já tem, então, digamos que salvo na memória dele o processo de cada tamanho de garrafa e a montagem e a formatação de cada pallet.